Olá a todos que nos assistem. É sempre bom participar aí do canal TV Assembleia. E hoje nós vamos tratar especificamente de um tema importante, comum, que seria aí o direito do trabalho, né? Então nós vamos principalmente falar sobre os fundamentos, os princípios, de onde decorre esse tema e também os conceitos específicos sobre empregado e empregador, previstos na consolidação das leis do trabalho. Então, antes de mais nada, eu também me apresento, Marcelo Domingues de Andrade, eu sou advogado, sócio do escritório e professor universitário, mestre em Direitos Fundamentais e também especialista em Direito Empresarial e pós-graduação MBA em Gestão Estratégica. Então, voltando aqui ao tema, fontes do direito do trabalho. Primeiramente, o que nós podemos entender como fontes? Fontes são de onde emanam todas as normas e todas as regras previstas no direito como um todo, tá certo? Então, são fontes do direito do trabalho, nós temos fontes do direito civil, nós temos fonte dos direitos processuais, penal e também civil, e aqui, principalmente, as fontes do direito do trabalho. Nós temos aí a criação por meio da Constituição Federal, mas antes mesmo da Constituição Federal, nós temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Na Declaração Universal dos Direitos do Homem já tem a previsão que todo homem ele é livre para o trabalho e, em decorrência desse trabalho, ele tem o direito, né, de receber o determinado provento. Então, é a contrapartida. Existe aí um contrato de prestação de serviços em que as empresas, logo nós vamos observar os conceitos dos empregadores, logo das empresas, elas contratam uma pessoa, né? Então, uma relação aqui efetiva de emprego, né? Contrata uma pessoa para que esta pessoa possa oferecer o trabalho e, em contrapartida, ela tem direito ao seu salário. Então, essa é uma previsão na Declaração Universal dos Direitos do Homem e que veio aí para ser acrescentada, para ser inserida, na verdade, na Constituição Federal. Hoje nós tratamos Constituição Federal de 1988, mas esses direitos também vieram em constituições do Brasil em períodos anteriores. E temos também aí a consolidação das leis do trabalho, né? Uma fonte principal do direito do trabalho. Esta consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, ela é de 1943 e no período criado aí sancionada, na verdade, por Getúlio Vargas. Nós temos aí mais de 70 anos desta norma, num momento totalmente diferente dos dias de hoje, onde o trabalho ele é totalmente dinâmico, o trabalho hoje ele exige outras condições totalmente diferentes da década lá de 40 do século passado, né? Então nós podemos dizer que é um direito do século passado, com normas talvez obsoletas, mas que ainda aplicadas nas empresas, que ainda devem ser respeitadas pelos trabalhadores e pelo empregador, né? Então, primeira fonte, como eu falei, Constituição Federal, lá tem a previsão de todos os direitos fundamentais, de todos os direitos sociais, né? Nós temos principalmente na Constituição Federal, o artigo 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana. Princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Princípio que aplicam para todas as situações do dia a dia, seja ela numa relação de consumo, seja ela numa relação de parentesco, no direito de família e também aqui no direito do trabalho. Acima de tudo, dignidade da pessoa humana. O que significa? Um respeito que nós devemos ter pelo cidadão. E, consequentemente, a empresa, os empregadores, devem respeitar este princípio que também possui previsão na Declaração de Direitos do Homem, tá certo?
Então, Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3º, fala do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Nós temos também a relação do trabalho, o direito ao trabalho, no artigo 6º da Constituição Federal. Então, lá tem a previsão, dentre outros direitos, o direito do trabalho, assim também o direito ao lazer. Isso é muito importante. A todos aqueles que trabalham, têm também o direito ao lazer. E daí emana aquela história das 8 horas, normalmente semanais de trabalho, e 44 horas, 8 horas diárias e 44 semanais, que as empresas normalmente devem respeitar, né? Isso significa o quê? Um respaldo, uma garantia dada ao trabalhador para que ele tenha em contrapartida também o lazer, que é muito importante, né? Então isso deve ser respeitado e muito respeitado. Além deste artigo 6º, nós temos também o artigo 7º da Constituição Federal. O artigo 7º da Constituição prevê lá todos os direitos sociais do trabalhador. Todos os direitos sociais. Férias, 13º, fundo de garantia, prazos para ingresso de uma ação trabalhista perante a justiça, além de outros direitos devidamente previstos na Constituição Federal. Após, então, esses direitos previstos na Constituição, né, que existem lá também deveres, não são só direitos, mas também deveres do ser humano, do cidadão para com o outro, e o trabalhador tem que respeitar a outra pessoa, né? Nós temos aí também, depois da Constituição, as leis. E como já falei, basicamente, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Ela consolida diversos regimes previstos no direito do trabalho, é a maior concentração de normas previstas na CLT. Desde a contratação, desde os princípios, desde os significados do que representa o empregado, do que representa o empregador, do contrato de trabalho, do 13º, das férias, do direito à paternidade, à licença maternidade. Então, há toda a previsão na CLT. E também nós temos as leis esparsas, né? O que seriam essas leis esparsas? Por exemplo, a lei da empregada doméstica. Ela não tem previsão na CLT, mas possui uma norma, né, que regulamenta os deveres e os direitos do empregado doméstico, né? Nós temos outras leis específicas também, por exemplo, aos funcionários, aos colaboradores que trabalham nas empresas de telemarketing, e outras de trabalhadores rurais, diversas outras normas, além da própria CLT, né? Seriam aí estas leis. Os atos do Poder Executivo. O que são os atos do Poder Executivo? Eles vêm, então, para somar com a CLT. Os atos do Poder Executivo são portarias, regulamentos, expedidos por este poder para regulamentar determinada atividade, por exemplo, a medicina e segurança do trabalhador. Então, quando nós falamos em direito de insalubridade, de periculosidade, né, estas normas são previstas por portarias, por normas regulamentadoras, as famosas NRs, né, para regulamentar o direito da medicina e segurança do trabalhador, consequentemente, atos do Poder Executivo. Em quarto lugar, nós temos aí as sentenças normativas, decisões dos tribunais do trabalho. Então, para que vocês tenham ideias, os tribunais do trabalho são divididos, né, em diversas regiões, e aqui a gente até coloca a sigla TRT, que são os Tribunais Regionais do Trabalho. Aqui em São Paulo nós temos o Tribunal Regional do Trabalho, da 2ª região, e temos também o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, que fica lá na cidade de Campinas, né? E assim por diante, e outros tribunais regionais. E também o TST, né? Tribunal Superior do Trabalho. Tanto o TST,
que é o tribunal maior do direito do trabalho, do Poder Judiciário dentro do direito do trabalho. E os TRTs, eles emanam sentenças normativas, o que são decisões que, consequentemente, devem ser avaliadas, devem ser analisadas, quando também do estudo do trabalhador com relação ao empregador. E temos, no quinto lugar, as convenções, as famosas CCTs, Convenções Coletivas do Trabalho, né? Então, as convenções coletivas do trabalho são celebradas entre o sindicato do empregado e o sindicato dos empregadores, ou seja, o sindicato das empresas e o sindicato dos empregados, aquela contribuiçãozinha que se paga, muitas vezes descontada no lerite do funcionário, paga ou não paga, as contribuições associativas, as contribuições sindicais, né? Para quê? Para que forneça aí a possibilidade de que estes sindicatos possam discutir as normas, discutir as regras, o melhor, sempre visando o melhor para o trabalhador, diretamente com o sindicato das empresas. Então, a sigla aí são as CCTs, Convenções Coletivas do Trabalho. E, em sexto lugar aqui, os acordos coletivos, né? Que seriam acordos coletivos? Um grande exemplo hoje, né, com a atual condição aí, mercado econômica, né, são acordos realizados entre uma determinada empresa com o sindicato do trabalhador, por exemplo, para que haja a redução de salário e a redução de horas de trabalho. Essas reduções, obviamente, que num primeiro momento são proibidas constitucionalmente, com as suas devidas exceções. Quais são, por exemplo? Desde que a empresa comprove, né, que venha passando por um problema econômico muito difícil e que, consequentemente, ela necessita aí da redução do salário e também aí da redução da carga horária de trabalho. O funcionário passa mais tempo em casa, mas com essa redução salarial. São casos muito específicos, são exceções, né? Mas são previstas e realizadas por meio de acordos coletivos do trabalho. A empresa normalmente procura, né, o jurídico ou mesmo o próprio sindicato para que possa fornecer aí um documento, um instrumento realizado entre eles e automaticamente fazer aí a redução, nesse exemplo que eu dei, carga de trabalho. Claro que outras possibilidades podem ser realizadas também, sempre aí, no caso, e salvo exceções, favorecendo o trabalhador, né? Aqui fica também, junto com essas convenções, os regulamentos de empresas. Aí seriam ordens internas, quando o trabalhador ele ingressa na empresa, então ele tem acesso às normas internas da empresa. Muito importante, né? Estas normas também, desde que não prejudiquem os funcionários. Mas quais normas, por exemplo? Utilização do uniforme, entrega de um equipamento, o cuidado, o dever de zelo, entre outras regras, o uso hoje muito comum da internet, né? Até qual momento que se pode acessar um Facebook, até qual momento que se pode acessar páginas da internet, elas são relacionadas, esses acessos, com o trabalho ou não, então criam-se regulamentos. Desrespeitados esses regulamentos, o trabalhador aí, às vezes, ele pode sofrer uma advertência, até mesmo uma suspensão, e na pior das hipóteses, uma demissão por justa causa, né? As disposições contratuais, em sétimo lugar. As disposições contratuais nada mais é que o próprio contrato assinado entre empresa e o trabalhador quando ele ingressa ou quando necessita de um determinado aditivo. O trabalhador ingressou num determinado horário de trabalho, ao longo do tempo ele muda este horário de trabalho, então fica aí a realização de um documento, de um instrumento, que são as disposições contratuais.
Oitavo lugar das fontes, usos e costumes, né? O que seriam os usos e costumes? É muito comum o trabalhador rural, em determinadas regiões, além da hora de intervalo para descanso, para almoço, por exemplo, de 1 hora, né, que é o mínimo previsto, a obrigatoriedade da empresa seguir este mínimo possível. Então, além deste intervalo, algumas outras empresas na atividade rural aplica também mais meia hora, mais 1 hora para o horário de intervalo à tarde para o lanche. Então, é uma situação costumeira para determinada região do país, aqui de São Paulo, de uma cidade, né? Isso é muito importante. São os usos e costumes da região que, numa situação, por exemplo, de um processo trabalhista que envolva trabalhador e empresa, há que ser respeitado, né? E, por fim, aí em nono, vem as jurisprudências. O que são jurisprudências? São decisões, né, corriqueiras aplicadas pelo Poder Judiciário de um mesmo tema e que acaba se tornando uma fonte, né, a ser seguida por determinados juízes, por determinados tribunais. Ela não tem previsão de lei, mas, em razão de diversas matérias e também de diversas discussões sobre um determinado tema, os tribunais acabam criando as suas jurisprudências, uma forma mais fácil depois para julgar os processos trabalhistas. Então são essas as fontes do direito do trabalho. Daí emanam todas as diretrizes aqui efetivas no Brasil e também aí no mundo, né? Claro, com as normas brasileiras aqui no Brasil, que devem ser respeitadas pelo empregador, mas também pelo empregado. Às vezes a gente costuma falar os empregados, os direitos, mas também os deveres, né? Se não age conforme, responde por uma advertência, por uma suspensão e correndo o risco até de uma justa causa. Sempre observando aí estas fontes, né? Começando pela Constituição Federal de 1988 e terminando aqui pelo meio da jurisprudência, tá certo? Agora, os princípios do direito do trabalho. O que são princípios, né? São alicerces. Em todo o contrato de trabalho há que ser observado o princípio, né? Em toda relação coletiva ou individual de trabalho devem ser observados os princípios. Como já foi falado, o primeiro, inclusive, que é o da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3º. Há que ser observado este princípio em qualquer relação coletiva ou individual de trabalho, observando sempre para quem? Para o trabalhador, a favor do trabalhador. Princípio da hipossuficiência. Então, na maioria dos casos, o trabalhador é a parte mais fraca na relação estabelecida de trabalho com a empresa. Seja aí por conhecimento, seja por capacidade financeira e econômica, seja por capacidade intelectual, por forças, né, sociais, o trabalhador, normalmente, né, em 99% das situações, é a parte mais fraca, então impera o princípio da hipossuficiência do trabalhador, né? Um terceiro princípio aí é o da pacta sunt servanda, que é uma lei entre as partes, uma força contratual obrigatória a ser seguida. Claro que esse princípio sofre aí algumas exceções, né? Por que exceções? Quando utilizado a hipossuficiência do trabalhador, quando utilizado versus a empresa, esse princípio tende aí a ser um pouco desequilibrado em favor do trabalhador. Isso é muito importante. Mas, no primeiro momento, o contrato, a carteira de trabalho assinada e o contrato assinado de trabalho
faz lei entre as partes. O que lá estiver estabelecido deve ser cumprido, com a exceção desde que não prejudique o trabalhador, analisando o quê? O princípio e as normas previstas na Constituição Federal. É essa possibilidade que não pode prejudicar o trabalhador, sempre olhando para a Constituição Federal. Um quarto princípio, que é o da proteção jurídica do trabalhador, que seria aí o indúbio pro operário. Na dúvida, indúbio na dúvida, julga-se em favor do trabalhador, do operário. Então, o princípio da proteção jurídica do trabalhador, indúbio pro operário e preservação da condição mais benéfica. Preservação da condição mais benéfica foi o que nós falamos até agora. É formada uma norma e uma lei entre as partes, com a assinatura do contrato, mas sempre analisando a condição mais benéfica ao trabalhador. Os direitos, então, são muito maiores que os deveres, claro, tem os deveres, mas os direitos do trabalhador são maiores. E também o princípio da primazia da realidade. Esse princípio ele é muito importante, que os fatos, o significado dele, os fatos, a prática, o dia a dia, se sobrepõem ao contrato, ao instrumento, às normas existentes. Então, a prática, o dia a dia, se sobrepõe a uma CLT, se sobrepõe a um contrato de trabalho assinado. Em qual sentido? Exemplo, trabalhador contratado para a função de auxiliar de limpeza. E nesta mesma empresa, além da função de auxiliar de limpeza, ele também realiza a função de motorista. Ele também realiza a função de copeiro. Ele também realiza a função de carregador. Ou seja, há um acúmulo de funções. Mas o contrato que ele assinou era de auxiliar de limpeza. Mas então impera o princípio da primazia da realidade. A prática, o dia a dia, isso é perguntado numa possível demanda, numa possível ação trabalhista. Qual era a função realizada pelo senhor, pela senhora na empresa? Minha função era de auxiliar de limpeza, era de copeiro, era de motorista. Ao acúmulo. Desde que provado, desde que demonstrado por documentos, por e-mails, hoje totalmente válidos, Desde que demonstrado por testemunhas, vale e impera o princípio da primazia da realidade no direito do trabalho. Então é colocado de lado aquela norma, aquele contrato que se dizia auxiliar de limpeza e passa a vigorar um acúmulo de funções, consequentemente, isso impacta no salário, impacta nas verbas, impacta em diversas outras situações que devem ser analisadas num possível processo jurídico, numa possível ação trabalhista. Então, agora o princípio da continuidade. O princípio da continuidade da relação de trabalho. Qual é aí? Mais uma presunção a favor do trabalhador. Então, para provar que aquele trabalhador realizou mais tempo que o alegado pela empresa. Às vezes a empresa dispensa o funcionário numa determinada data, esse funcionário continua trabalhando, olha o nome, continua trabalhando, e a empresa alega que ele foi demitido, que ele foi dispensado, num período em que não vem diretamente com a realidade, que é o princípio, então, da continuidade. Cabe aí também uma realização de prova, uma prova documental, uma prova testemunhal, E também utilizado para as alterações societárias, muitas vezes ocorrem essas alterações, a compra, a transferência daquela empresa para um determinado grupo, para uma determinada pessoa, e automaticamente continua valendo o contrato, imperando o princípio da continuidade da relação de trabalho. Então a empresa não pode querer alegar que até um determinado período ela trabalhou para uma empresa e, passando aquele período,
o funcionário trabalhou para a segunda empresa, então o período aí de trabalho na segunda empresa é muito pequeno e o funcionário teria direito a exigir somente aquele período pequeno de trabalho. Não. O que impera é a continuidade, e essa continuidade sempre a favor do trabalhador. A ordem é, então, de que se ele provar e ficar demonstrado junto aos autos, junto ao processo, ele ganha esse direito que ele já possuía junto a uma segunda empresa. Continuidade da relação de trabalho. São 2 pontos aí. Então, é a continuidade de empresas que se alternam ou que se substituem e também aquela continuidade provando que ele continuou trabalhando na empresa, mesmo que a empresa alegue que ele foi dispensado, que ele foi demitido num tempo anterior, em favor, aí, mais uma vez, do trabalhador. E, por fim, o princípio da boa-fé. A boa-fé, ela se resume nas alegações apontadas pelo trabalhador, somando aí ao princípio da hipossuficiência do trabalhador, então as alegações presumem-se verdadeiras pelo princípio da boa-fé. Claro que em algumas ocasiões, em algumas situações, esse princípio ele pode ser um pouco abalado pela má-fé do trabalhador, o que é, em alguns momentos, em algumas situações, comum de uma utilização do trabalhador, alegando que trabalhou aí na empresa um determinado período, ele consegue fazer essa prova em juízo, automaticamente a empresa é condenada por um determinado valor em que ela não possuía aquele trabalhador realizando as atividades dentro da empresa. É um pouquinho complicado, né? Não comum, mas alguns trabalhadores se utilizam aí dessa má-fé, também as empresas. Então, impera, obviamente, o princípio da boa-fé. Isso é muito importante. Artigo 6º da Constituição já foi falado, que são aí os direitos do trabalhador, né? O próprio trabalho em si, o lazer, e aí eu grifei também a previdência social, né? Nessa previdência social tem aí o auxílio, a possibilidade que o funcionário tem do seguro-desemprego, do próprio fundo de garantia, né, regulado pelas normas da Previdência Social. Não é o foco aqui, mas só para mostrar para vocês que no artigo 6º fica demonstrado, então, alguns direitos do trabalhador, como o próprio trabalho e o lazer, conforme eu já havia dito anteriormente. Relação de trabalho e relação de emprego agora. Então, às vezes a gente confunde aí os termos. Meu emprego, né, eu vou entrar com ação exigindo a minha relação de emprego. Na verdade, eu vou ingressar com um processo ou eu tenho que alegar sempre essa relação de trabalho. A relação de emprego é mais ampla. A relação de emprego, muitas vezes, pode envolver uma prestadora de serviço em relação a uma segunda empresa. Então, essa prestadora de serviços, por exemplo, de limpeza ou mesmo de segurança, ela tem uma relação de emprego com uma determinada empresa. Então, são aí as terceirizações. Ela coloca um funcionário de sua empresa dentro de uma segunda empresa, formando, então, uma relação de emprego, né? Agora, a relação de trabalho é uma pessoalidade, é o próprio ser humano, a pessoa física, contratada pela empresa. Cria-se, então, essa relação de trabalho com um termo aí, intuito persona, que é o vínculo da pessoa física com essa empresa, né? Normalmente é comum falar empresa, mas pode ser até mesmo a relação de trabalho de uma empregada ou de um empregado doméstico em relação ao seu patrão, pessoa física. Mas é uma relação intuito persona que é específica. Ela é da pessoa física, diferente da relação de trabalho, né? A relação, então, na relação de emprego aí não permite substituição de pessoas. E na relação de trabalho permite esta substituição. O que significa? É possível que uma empresa
tire um determinado trabalhador dos quadros para contratar outro. Então, permite essa substituição. Na relação de emprego, fala aí que não permite essa substituição, qual seja, uma empresa terceirizada não pode ser substituída sem comunicação daquela empresa que contrata os seus serviços. Então, não permite essa substituição de quê? De uma pessoa na relação de emprego, de uma pessoa jurídica terceira que contrata com uma outra empresa tomadora de serviços. Né? Isso é muito importante, essa distinção. E agora, ingressando em específico nos conceitos de empregador e também de empregado, previstos no artigo 2º da CLT e 3º também da CLT, respectivamente. Né? Então, nós temos aí o conceito, quem são essas pessoas consideradas empregadores, né? São as empresas individuais ou coletivas que, assumindo os riscos de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. É muito importante aqui esse termo, assumindo os riscos, né? O ônus é da empresa. A empresa, ela que se responsabiliza pelaquela situação de um funcionário que, de repente, maltrata um outro funcionário dentro da empresa. É ela que se responsabiliza pela situação ruim da própria empresa. Ela não pode atribuir esta responsabilidade ao seu trabalhador. Então, a partir do momento que se cria uma empresa e se contrata, ela não pode transferir essa responsabilidade para os trabalhadores no sentido de, olha, os senhores estão vendendo, a responsabilidade é de vocês. Então, o ônus aí, os riscos da atividade econômica são sempre do empregador. Claro, com uma exceção, se ficar mais que provado que o funcionário, que o trabalhador, que o colaborador agiu de forma dolosa, se ele teve a intenção de prejudicar, ele vai sofrer aí uma responsabilidade frente à empresa. E a maior responsabilidade aí seria até a justa causa. Não agiu conforme, advertência. Não agiu conforme, suspensão. E não agiu conforme, justa causa. Para isso tem a previsão na CLT sobre esses requisitos de uma justa causa, né, previstos aí no artigo 482 da CLT. Do contrário, se não houver esta prova, todas as responsabilidades, os ônus da atividade econômica são da empresa. Né? Isso é muito importante, que às vezes a gente escuta as empresas, poxa, trabalhador é muito caro, o registro fica muito caro. Esse ônus é da empresa, não pode ser transferido ao trabalhador. Então, seria aí o artigo 2º da CLT. Tem também os empregadores por equiparação. Um exemplo aí são os profissionais liberais, né? Então, o escritório de advocacia é obrigado a registrar o funcionário. E por equiparação, ele tem lá as obrigações trabalhistas a serem cumpridas. Uma empresa, uma clínica médica, obrigado a contratar e registrar. Um clube beneficente que não tem fins lucrativos, são obrigados a registrarem os seus trabalhadores. Ah, mas não tem fins lucrativos, não importa, mas existe uma atividade, um viés econômico que deve ser revertido para o pagamento da folha desses funcionários. Né? Então, também por equiparação. E outras instituições sem fins lucrativos, né? Então, as próprias associações, como eu falei, e as fundações também, que são sem fins lucrativos, ONGs, organizações não governamentais, também sem fins aí lucrativos, não tem aquela responsabilidade de lucro a qualquer momento, a qualquer tempo, de qualquer forma, mas tem o ônus, tem a responsabilidade da contratação de um funcionário, de um trabalhador, colaborador, por meio de registro em carteira. Do contrário, lá na frente, nós vamos observar os requisitos, o funcionário, o trabalhador, ele pode aí exigir, né, o tal do vínculo empregatício. Né? Trabalhou sem registro, não importa a atividade, tem que ser responsabilizada esta instituição, esta associação, esse escritório profissional, essa empresa, para pagamento do vínculo empregatício.
né? Então, a lei, no parágrafo 1º aí do artigo 2º, ela dá essa equiparação, né? E no parágrafo 2º, também, do artigo 2º, nós temos aí os famosos grupos econômicos. Também a pessoa, ela realiza a entrevista numa empresa, só que ela acaba recebendo por uma outra empresa, por um outro CNPJ, um outro nome, né? Isso é caracterizado um grupo econômico, claro, com os determinados e específicos requisitos a serem observados. O que seria aí a pluralidade de CNPJ, né? São diversos sócios que possuem CNPJs distintos, mas que gira em torno de uma mesma atividade econômica. Muito comum, grupo econômico. A direção, o controle ou administração de uma outra pessoa jurídica. Muito comum também, as holdings. Então, cria-se uma empresa para administrar uma outra empresa. Caracteriza um grupo econômico. Para as atividades industriais, comerciais ou de caráter econômico. Então, às vezes, nós temos uma indústria. Essa indústria, além da atividade fim dela, ela também tem uma atividade de venda do produto, que ela mesma constrói, que ela mesma industrializa, que ela mesma fabrica. E, consequentemente, é caracterizado um grupo econômico. Então, essa indústria vende o produto ou mesmo um determinado serviço por meio de uma outra empresa, mas que fazem parte do mesmo grupo, de outras empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico, né? E importante também a responsabilidade solidária. Qual é aí a intenção? Se uma determinada empresa do grupo econômico venha a falir, a outra empresa, o outro CNPJ é responsável solidariamente. Então, uma empresa fale, automaticamente há uma rescisão aí de contrato de trabalho. Essa empresa que fale não tem condição de arcar com essa rescisão. Aquela outra empresa pertencente ao grupo econômico, responsável solidária que deve arcar também com esse valor rescisório. Seriam aí as características de um grupo econômico, né? E, por fim, agora, os requisitos para caracterização do vínculo empregatício. O famoso vínculo empregatício. Artigo 3º da CLT, né? Aqui, numa leitura rápida, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência e mediante salário. Isso nós vamos destrinchar, né, item a item, para entendermos melhor o que significa e como é que caracteriza este vínculo empregatício, né? E aí, por fim, parágrafo único, não haverá distinções relativas à espécie de emprego, condição de trabalho, técnica e manual. Isso aí é uma cláusula não discriminatória, né? Não significa que todos são iguais dentro da empresa. A empresa ela tem o poder de criar um organismo, de criar cargos e salários. O que não pode haver é uma discriminação dentro da empresa com relação a um trabalhador ou outro, né? Isso não foge do poder organizacional da empresa, com cargos e salários, dependendo da qualificação de cada um e da atividade a ser desenvolvida naquele ambiente, né? Então, os requisitos para caracterização do vínculo empregatício. Primeiro requisito é a pessoalidade, né? Seria aí, então, a pessoa física contratando com a empresa. E todos esses requisitos que nós vamos observar devem existir na relação de trabalho. Se faltar um deles, pode aí não haver uma relação de trabalho. Pode ser descaracterizado o vínculo empregatício. Então, todos devem ser lidos em conjunto. Primeiro, pessoalidade. É a pessoa física, o ser humano contratando com uma determinada empresa. E ele não pode levar ninguém no seu lugar. É aquela situação do intuito persona. Ele, obrigatoriamente, que deve comparecer na empresa, né? Primeiro requisito. Segundo requisito, a não eventualidade.
A não eventualidade, essa negativa, significa a habitualidade. O funcionário deve comparecer, o trabalhador deve comparecer na empresa diariamente, de segunda a sexta, de segunda a sábado, né? De terça a domingo, folgando às segundas, mas deve existir uma habitualidade. Até onde vai essa habitualidade? Existem decisões jurisprudenciais dizendo que aquela determinada pessoa que presta serviço a partir de 3 vezes por semana num determinado local, numa determinada empresa, cria então a habitualidade. É aquela discussão da diarista e da empregada doméstica. Ah, mas ela vem 3 vezes por semana na minha casa. Ela não é empregada, ela é diarista. Perante a justiça, por ordens jurisprudenciais, que nós vimos lá atrás, umas das fontes do direito do trabalho, né, por questões jurisprudenciais, ficou determinado que 3 vezes na semana caracteriza uma habitualidade. Então, aquele moço que eram considerados diaristas, passam então a ter os seus direitos trabalhistas por intermédio do vínculo empregatício, né? E outras situações mais que agora não há necessidade, mas fica aí o exemplo da diarista. Sob dependência que significa subordinação, né? Sob dependência que significa, então, a subordinação. E para a subordinação existem alguns requisitos que nós já vamos analisar. Antes, para terminar, nós falamos aqui do mediante salário. O que significa o mediante salário? Onerosidade. Tem que existir, tem que haver um pagamento. Eu trabalho por hora, eu trabalho por semana, eu trabalho mensalmente, a minha contraprestação é o depósito que eu recebo em conta. Então há uma situação onerosa. A empresa me ressarce pelo meu trabalho, na contraprestação desses serviços. Então, nestes requisitos de pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, nós aqui então criamos o vínculo empregatício. Estes requisitos devem ser vistos de forma conjunta, né? Voltando um pouquinho no ponto da onerosidade, né? Eu realizei uma determinada atividade aí numa empresa, ela me pagou lá esporadicamente, que era a minha atividade, ela me pagou com uma cesta básica, ela me pagou com uma viagem, mas eu não tenho a habitualidade de comparecer naquela empresa. Isso não é caracterizado um vínculo, né? Ela me pagou, eu compareci naquela empresa, realizei um determinado trabalho e ela me pagou por aquele trabalho em específico que durou uma semana, né? Então, foi determinado que a empresa, por meio de um contrato devidamente assinado, iria pagar àquela pessoa física uma determinada quantidade em razão de um trabalho individual. Sem problema, também não caracteriza o vínculo. Agora, outras formas que comprovem estes 4 itens devem, então, caracterizar como um vínculo trabalhista, né? Este aí, dentro do conceito de quem é o empregado. Então, como eu havia falado, os requisitos agora da subordinação, né? Nós temos alguns tipos de subordinação. A primeira subordinação aí é a subordinação genérica, né? Que aplica-se a todos os empregados, né? Qual seria aí um grande exemplo? Uma empresa que se utiliza de uniformes. É genérico. Todos precisam utilizar aquele uniforme. Há uma subordinação. Essa subordinação é a utilização do uniforme. Se eu não utilizar o uniforme, advertência. Se eu insistir na não utilização daquele uniforme, suspensão. Até mesmo caracterizando uma justa causa, porque simplesmente eu achei que eu não devia usar aquele uniforme, enquanto todos usam. É genérico. Não cabe para mim e não cabe para o meu companheiro de trabalho, para a minha companheira que estão próximos, mas cabem para todos que estão dentro daquela empresa. Subordinação genérica, há que ser respeitada. Subordinação específica. Aqui é um poder hierárquico do empregador, né? Subordinação específica. Então, um grande exemplo.
para determinados setores, eu preciso utilizar equipamento de proteção individual. Nem todos naquela empresa precisam colocar o tampão no ouvido, o famoso EPI, equipamento de proteção individual, né? Agora, outros setores não precisam utilizar. Daí, então, uma subordinação específica. E se eu não utilizar aquele equipamento de proteção individual, eu posso também sofrer uma advertência, uma suspensão. E posso até sofrer uma justa causa. A subordinação econômica, que aqui tem até uma ligação com aquela hipossuficiência do trabalhador. A subordinação econômica, qual que é? A empresa oferece toda a estrutura. Eu não preciso ir trabalhar com o meu computador. Eu não preciso ir trabalhar com o meu carro, porque ela me oferece um vale-transporte. Eu não preciso alugar um espaço, porque a empresa me oferece esse espaço. Né? Aí há aqueles, mas e o home office nos dias de hoje, como é que funciona? O home office hoje ainda é caracterizado uma relação de trabalho. Não é o simples fato de aquele funcionário possuir o próprio computador e trabalhar dentro da sua própria casa, que ele não está caracterizando um vínculo, que ele não possui uma subordinação. Possui sim uma subordinação, né? Mas a empresa pode e deve, nesses casos, oferecer a capacidade econômica. É ela quem deve oferecer o aparelho de celular, é ela que deve oferecer o aparelho, o notebook, o computador. É ela até que deve pagar a luz daquele funcionário na casa dele mesmo. Oferecendo, então, aí uma condição econômica, uma estrutura econômica, para que haja uma subordinação entre empresa e trabalhador. Tá certo? A subordinação técnica, supervisão técnica com poder decisório, para determinadas atividades. Então, é diferente um médico contratado por um hospital, onde lá ele possui toda a estrutura econômica, a capacidade dele de decidir na hora de uma cirurgia é somente dele. É ele que vai decidir o que ele deve fazer naquele momento ou não. Diferente de um setor operacional, onde essa capacidade técnica de poder decisório vai fazer isso ou vai fazer aquilo, cabe a quem? Cabe ao gerente, cabe ao diretor, cabe ao presidente da empresa. Aqui vocês cumprem o que eu determino. Essa é uma condição de uma capacidade técnica, um pouco diferente do médico, mas mesmo assim com o médico ainda caracteriza um vínculo empregatício. Por quê? Essa subordinação econômica, ela é oferecida, por exemplo, pelo hospital. Embora ele tenha aquela capacidade técnica de poder decisório naquele momento, quem oferece toda a estrutura econômica, os aparelhos, o local, o prédio, espaços, equipamentos, é a própria instituição hospitalar. Então, com o médico, há esse vínculo empregatício. E, por fim, a capacidade jurídica. São os números, o número de normas que limitam a atividade desenvolvida, as formas de atuação na atividade, os regulamentos internos da empresa. Subordinação jurídica. A empresa determinou um regulamento. Este regulamento deve ser cumprido. É uma subordinação jurídica. Estas subordinações, genérica, específica, econômica, técnica e jurídica, em casos de descumprimento, levam o trabalhador a sofrer sanções, a sofrer punições, advertências, justa causa até. Né? Então, ele deve ter muita atenção com esses requisitos e todo esse global da pessoalidade, voltando, né, da habitualidade, da onerosidade e desta subordinação, requisitos essenciais para o vínculo de emprego. Faltando um deles, faltando a habitualidade. Eu faço tudo, mas eu não tenho essa habitualidade. Eu compareço na empresa uma vez por mês e não tenho home office. Então eu sou um prestador de serviço naquela empresa. Eu trabalho para a empresa, não tenho a onerosidade, não porque a empresa que não quer me pagar. Eu que faço um trabalho lá beneficente, trabalho voluntário.
Não quero criar esse vínculo, eu faço por gosto. Então não há uma onerosidade. Faltou essa onerosidade, quebra-se o vínculo empregatício. Né? Então, para finalizar, nós retomando, né, foram dadas as ideias das fontes do direito do trabalho, né, dos princípios do direito do trabalho e também os conceitos importantíssimos de quem é o tal do empregador e também as figuras que se equiparam àquele empregador e também de quem é essa figura do empregado, que pode, muitas vezes, trabalhando sem registro em carteira, exigir o vínculo empregatício, desde que ele tenha seguido estes requisitos dentro da empresa. Então fica aí um panorama para vocês, né, uma ideia rápida do direito do trabalho. Claro que nós temos inúmeras situações que regem o direito do trabalho, são importantíssimas, mas fica uma introdução, uma mensagem do que pode ser considerado um início e um conceito de uma relação de trabalho. Eu agradeço a todos que assistiram e também mandar aí um abraço e que podemos talvez aí nos encontrar numa futura aula. Muito obrigado.